Bom dia, uma feliz terça-feira a todos. Hoje nós estamos no dia 29 de março de 2022, agora são 7 horas e 53 minutos. Eu me chamo Luciano SS. Estamos iniciando aí mais um chimarrão dólar e índice, falando sobre macroeconomia, sobre geopolítica, falando principalmente sobre dólar e mini índice. Iniciando então, nós temos a nossa tela compartilhada aí com o ativo mini dólar, certo? E hoje nós vamos iniciar falando primeiro no dólar, vamos falar no índice, depois falamos rapidamente de alguns assuntos aí sobre macroeconomia. Primeiramente, vocês podem observar que nós temos uma previsão de abertura. O dólar não trabalhou muito aí frente ao real durante a madrugada, e nós temos uma previsão de abertura em R$ 4,753. Essa é a nossa previsão de abertura, um pequeno gap de baixa. Nós estamos vendo aí que o dólar cai nesse início de manhã frente à maioria das moedas, certo? Tanto as moedas centrais quanto as moedas dos países emergentes. E nós temos nessa linha tracejada aqui em laranja, onde é a taxa estipulada do Banco Central, estipulada para a taxa do estrangeiro, qual eu chamo de taxa do estrangeiro, né, porque abaixo desta linha tracejada em laranja, abaixo de 4,768, nós temos um real mais atrativo para os estrangeiros. Então, percebam que nós temos tanto a previsão de abertura quanto o preço justo nesta linha tracejada em amarela, 4,764, estão abaixo da taxa do estrangeiro. Então nós temos uma previsão já de buscar esses níveis aqui. Eu tenho um ponto que eu chamo ponto de ouro. Esse aqui é um ponto em que o preço deve brigar um pouquinho para passar e depois vir buscar aqui a mínima de 4,725. Essa aí é uma pequena expectativa para esse início de manhã. Se ele não vir até aqui, nós vamos nos adequar ao que o gráfico nos mostrar. Acima nós temos pontos importantes também. R$ 4,801,32 é a taxa média de volatilidade do ativo, certo? Então nós temos aqui uma previsão, eu tenho uma previsão de máxima lá em 4,877. Sinceramente, eu não acredito muito que o preço chegar nesse ponto hoje, mas eu acredito pelo menos para a abertura um dólar mais baixo, certo? Verificado o dólar, passamos então para o mini índice Bovespa. O mini índice, a gente tem uma previsão de abertura já com um gapzinho de alta. Os mercados amanheceram hoje totalmente otimistas, certo? Vamos falar os motivos em breve. Eu tenho uma previsão de abertura em 119,870. Eu tenho uma primeira máxima em 120,459. Aqui nesta região, onde nós temos 120,227, 120,173, 120,118, é um ponto em que ele brigou muito nos últimos 2 dias, nos últimos 2 pregões aí, e o mini índice não conseguiu passar. Hoje mercados amanhecem bem mais otimistas, pode que ele de repente ele passe direto, mas nos dias anteriores ele lutou muito para passar por aqui. Ontem no final da tarde eu observo que o nosso índice Bovespa ele descorrelacionou um pouco lá de fora. Nós víamos o Dow Jones caindo um pouco mais, mas o S&P recuperando com muita força, e aqui ele não recuperou com tanta força quanto recuperou o mercado americano. Então a nossa expectativa é que ele busque pontos mais elevados. Nós temos uma previsão de abertura em 119,870, repetindo, né? Ele pode vir buscar um pullback nesse ponto muito importante, que é o ponto de ajuste, 119,516, e eu tenho um ponto de equilíbrio em 119,252, que é a média da volatilidade do ativo, certo? Na linha tracejada em amarelo, eu tenho o preço justo em 119,200, mais ou menos, ok? E tenho um ponto muito forte aqui de suporte, uma região de ouro aqui em 118,730, mais ou menos, certo? Então eu tenho uma previsão de abertura um pouco mais altista aí para o mini índice e uma abertura um pouco mais de queda para o dólar. Perfeito? Passando então pelas notícias aí, a gente vê que ainda o que preocupa muito o mercado financeiro, não só a economia real, a economia de bens e de serviços,
Mas também o mercado financeiro são as questões do coronavírus. Embora nos Estados Unidos aí nós tenhamos na tela uma manchete aonde é a menor taxa de mortalidade nos Estados Unidos, mas essa taxa eu considero ainda muito alta. A gente pode perceber também que além do coronavírus, que é uma preocupação, nós temos uma preocupação muito grande ainda com as questões da guerra. Houve uma notícia da Reuters aí, agora cedo pela manhã, por volta das 6 horas e 46 minutos, nós tínhamos uma nota em que o rublo russo ele atinge a maior marca do último mês. É claro que no último mês a gente não pode usar como referência para um engrandecimento da moeda rublo russo, porque na verdade a Rússia sofreu várias sanções econômicas aí, não só dos Estados Unidos, como vários países da Europa, né? O mundo inteiro mostrava uma certa aversão à atitude da Rússia, e isso fez com que o rublo russo caísse muito, né, dos primeiros dias de invasão à Ucrânia até agora. Então, existe agora uma expectativa de que os produtos adquiridos da Rússia, como os produtos de energia, gás natural, petróleo, eles sejam pagos em rublo, né, e isso recupere um pouco mais a economia russa, mas é algo que nós vamos ver. Eu não estou aqui julgando se é certa a invasão da Ucrânia ou não. O que eu estou dizendo é que uma retomada também do rublo russo, ele é bom para o mundo. A economia hoje ela é totalmente interligada. Então, um país que sofre por sanções, ou um país que sofre pela agressão da guerra, ataca todos os países do mundo. Notem que todos os países do mundo estão sofrendo com uma alta da inflação ocasionada pela pandemia e agravada ainda mais pela guerra. Então aí vamos torcer para que tenhamos aí uma negociação de fim dessa guerra. É a nossa expectativa, a expectativa de quem trabalha com o mercado financeiro há muito tempo, né? Passando então pelos índices futuros, como falei no início ali, o mercado amanheceu bem mais otimista. Ontem nós tínhamos mercados em queda, né? E o dólar aí valorizando frente a todas as moedas. Hoje nós temos um mercado totalmente diferente de ontem. Nós temos o VIX, que é o índice do medo, o VIX negativando em 2,24, enquanto as bolsas americanas, todas elas trabalham no positivo. As bolsas europeias também trabalhando no positivo, e o mercado asiático aí também trabalhando na sua grande maioria no positivo, exceto aí CSI 300 e China A50 trabalhando no negativo. O restante, todos eles trabalhando no positivo. Minério de ferro trabalhando em alta. Minério de ferro trabalhando em alta nesse início de manhã. E vamos aguardar abrir aí as informações na negociação. 1,15% de alta no minério de ferro negociado em Dalian na China, né? Nós temos os títulos americanos trabalhando, a sua grande maioria trabalhando no positivo, certo? E vamos dar uma passadinha pela nossa carteira. Agora sim. Peço desculpas, aí está um pouco lento, porque eu estou com o computador sobrecarregado de aplicativos abertos, mas abrindo aí a nossa carteira, a gente pode perceber que o real frente ao dólar trabalhou muito pouco durante a madrugada, aí ele teve máxima e mínima no mesmo ponto, né? A oscilação foi muito pequena durante a madrugada, trabalhando com uma leve alta de 0,05, o real frente ao dólar, enquanto o futuro do real brasileiro trabalha em alta de 0,19 nesse momento. Já esteve com uma alta um pouco maior, o dólar futuro, o real futuro trabalhou um pouquinho mais acima, reduziu um pouco os ganhos agora. O índice dólar trabalhando no negativo, o índice euro trabalhando no positivo, e o ouro, tanto spot quanto
o futuro do ouro, né? Ou o Shao negociado frente ao dólar, trabalhando também no negativo. Minério de ferro futuro trabalhando no positivo de 0,18 e o petróleo, tanto o Brent quanto o WTI, trabalhando no positivo. O Brent 1,07 positivo e o WTI 0,82. O VIX, tanto futuro quanto o spot, trabalhando no negativo. Gostaria que essa queda do VIX fosse ainda maior para que nós tivéssemos uma elevação pela procura de ativos de risco, como ativos de bolsa, né? E Dow Jones e S&P trabalhando no positivo. O dólar ele cai frente a praticamente todas as moedas, tanto centrais quanto emergentes, e as bolsas, os mercados futuros, a gente vê aí bastante otimistas nesse início de manhã. Então, voltando aqui para a tela, a nossa expectativa de abertura do mini índice é de uma abertura um pouquinho mais em alta, certo? Com um gapzinho de alta aí nessa abertura. E quanto ao dólar, nós temos uma expectativa de um dólar abrindo numa leve queda aí em 4.753. É claro que até a abertura dos futuros isso pode mudar alguma coisa, certo? E eu tenho pontos para baixo aí, que bom que esse dólar venha experimentar aqui, quem sabe os 4,63 por aí, certo? Os 4.632,82. Quiçá, vamos ver. Então, desejo a todos um excelente pregão, um bom dia, uma abençoada terça-feira, um dia lindo começando aqui no Rio Grande do Sul. Desejo que o dia de vocês seja muito lindo, quanto o dia que está esboçado aqui na janela aqui à minha frente. Feliz dia a todos. Muito obrigado.